Olá! O grupo de comunicação ABC reúne grandes nomes do mercado publicitário, como a Agência África e a icônica DM9, que voltou recentemente ao grupo. Para falar sobre esse retorno, o JR Trade convidou hoje o CEO do grupo de comunicação ABC, Cristiano Muniz. Cristiano, seja muito bem-vindo aqui à nossa entrevista. Leandro, obrigado, uma oportunidade. Agradeço muito poder falar da nossa casa aqui para vocês. Antes de começar o bate-papo, eu só quero lembrar a você que o JR Trade é exibido toda quarta-feira às 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Cristiano, queria que você começasse contando um pouco da história do grupo de comunicação ABC. Começou no Brasil e ganhou o mundo. Como é que foi isso? Claro, veja, o Grupo ABC é um case de sucesso nacional, né? O grupo completou esse ano 20 anos, eu tenho a oportunidade de estar junto com esse grupo há 10. E, na verdade, o grupo como grupo, ele foi formado em 2002, quando Nizam Guanais e Guga, juntamente com o sócio financeiro que sempre os acompanhou, que é o Icatu, lançaram a África, que juntamente com a DM9 formaram o Grupo ABC, né? Veja, o Grupo ABC teve um crescimento muito rápido, de 2005 em diante. Foi um processo muito forte de aquisições, foram dezenas de aquisições, muitas empresas foram lançadas novas, como o caso, por exemplo, da própria Interbrand no Brasil, a Pereira Odell nos Estados Unidos, né? E esse grupo cresceu. Quando chegou mais ou menos em 2014, na verdade em 2010 eu fui contratado pelo grupo, e nosso objetivo, meu objetivo como CFO do grupo à época, era basicamente organizar, crescer o grupo e vender em IPO, né? E assim foi. Quando a gente chegou em 2014, o Grupo ABC, sem dúvida, era o maior grupo de publicidade e propaganda independente do Brasil, e a gente estava totalmente preparado para poder fazer, em termos de tamanho, né, uma abertura de capital. Faltava uma coisa, faltava um detalhe básico, né, chamava-se governança. Nesse momento, a gente tomou uma decisão que foi muito sábia, né, e essa decisão foi de colocar dentro do capital do ABC o Kinea, que é um fundo de private equity do Itaú, né. Nesse momento, o Kinea, que entrou com um capital inteligente, porque ele entrava com, obviamente, dinheiro para comprar uma participação, mas ele trazia também muito conhecimento do ponto de vista de gestão, de governança, de compliance. E para a gente foi fundamental. De todos, talvez, o aspecto mais importante desse processo foi a constituição de um conselho formal de administração, né, presidido pelo Pedro Parente, que tinha aí como membros do conselho dois fundos, né, tinha o Kinea, tinha um family office que era o Icatu, o Guga, Nizam e representantes minoritários. Então foi um período de muito autoconhecimento, de muito aprendizado, preparando a gente para uma abertura de capital. Quando chegou em 2015, a gente estava pronto para poder fazer essa abertura de capital, mas por questões eleitorais, o mercado de capital fechou e a gente aí mudou o direcionamento para poder fazer uma venda a investidor estratégico. Contratamos o Itaú BBA nessa época para poder fazer esse processo, com um processo estruturado de venda. Os grandes grupos se interessaram, participaram da concorrência pela compra do ABC, a Dentsu japonesa, a WPP e a Omnicom. E 9 meses depois, na verdade, a gente fez o signing em novembro de 2015 e fizemos o closing em janeiro de 2016. Foi nesse momento que o ABC passou a integrar uma grande holding internacional, que é a Omnicom, mais especificamente o braço DDB. Você imaginou que seria um sucesso tão grande assim, tão rápido? Não, na verdade, assim, muito trabalho foi, né? Muito trabalho foi, a gente batalhou muito por isso e, obviamente, culminou num processo que foi, sem dúvida, a maior venda do mercado de publicidade e propaganda brasileiro, né? Em termos de tamanho de transação. Isso foi histórico na nossa indústria. Eu falei no início do programa sobre o retorno da DM9, a icônica marca DM9. Queria que você falasse como é que é retornar uma marca que já havia saído há alguns anos. Veja, a DM9 ela saiu de operação no ano de 2018. Nessa época eu estava trabalhando em outra empresa, eu estava fora do Brasil e eu me comovi como todas as pessoas da nossa indústria se comoveram, né? Mas veja, a DM9 ela é um ícone da nossa indústria. É uma empresa que venceu 4 vezes como agência do ano em Cannes. É uma agência que formou grandes dos líderes que hoje estão brilhando aí da nossa indústria, né? E é uma agência que tem uma reputação criativa indiscutível no Brasil, né? Então, tinha que trazê-la de volta, né? Tinha que trazer. Só que tem aquele momento que os astros se alinham, né? E aí acontece o inesperado. A gente estava, eu,
o Pipo Calazans, o ex-presidente da Sunset, o Tomás Tagliaferro, o ex-presidente da Tracy Locke, o Juan Carlos Ortiz, que é o presidente da DDB Latina. A gente estava construindo um modelo de agência para o futuro, que a gente batizou de Full Journey Creativity, quando nesse momento deu aquele estalo e falou, naturalmente, a única marca que tem aquela potência criativa para realmente, né, fazer jus a esse projeto é a DM9. E aí os astros se alinharam e a gente tinha o projeto ideal para a marca ideal para o projeto ideal. E aí a gente trouxe, graças a Deus, a DM9 de volta, que tem sido um sucesso desde o seu lançamento. Estou vendo que você se emociona um pouco para falar da DM9. O povo do mercado publicitário é nostálgico? Sempre, assim, se você olhar o que aconteceu na época do fechamento, foi uma comoção nacional. E agora a receptividade que a gente teve no retorno dela também é de emocionar. E essa marca fortalece, facilita o trabalho quando você tem uma marca que já foi uma marca lá atrás gigantesca? Sem dúvida, porque ela traz consigo uma reputação criativa, né, e um awareness de uma marca que tem 33 anos de existência. Então, não é uma marca de ontem, né? Então, é uma marca muito forte no mercado brasileiro e as pessoas se reconhecem na marca porque muitas das pessoas que hoje estão na nossa indústria ou foram formadas ou passaram pela DM9, né? E a quantidade de clientes que a DM9 atendeu em sua vida também foi muito grande. Então, é muito reconhecida. Você falou 33 anos, ela volta agora totalmente reformulada ou como era antes? Não, totalmente reformulada. Estamos falando aí de uma agência com cara nova, com liderança nova, com um propósito novo, né? Uma agência preparada para o futuro, que a gente batizou de Full Journey Creativity. Mas o que é isso, né? O que é o Full Journey Creativity? Veja, hoje a gente leu muito o mercado, a gente lê o mercado no dia a dia, né? A gente vê que uma das maiores dores que a gente tem hoje é porque as marcas têm que entregar experiências únicas para os seus clientes, né? Únicas e memoráveis, né? Só que o CMO, né, Chief Marketing Officer, dos nossos clientes, do mercado, da nossa indústria, eles têm uma dificuldade hercúlea, porque eles lidam com várias agências dentro de suas empresas e a gente brinca que eles passam grande parte do tempo não como CMO, mas como PMO, né, fazendo gestão de projetos, tentando harmonizar, estruturar, pelo menos fazer com que as agências que trabalham para eles caminhem na mesma direção, na busca de sinergia, né, e potencialização daquele investimento que eles estão fazendo. A DM9, ela chega para hackear esse modelo de complexidade, né? Porque é muito difícil hoje, quando você tem agências separadas, que tem equipes separadas, criação separada, mídia separada, planejamento separado, né, você fazer com que elas se harmonizem do ponto de vista de execução, né, e de pensamento e de estratégia. Então, a DM9 ela chega para hackear esse modelo, trazendo mais simplicidade, né? Porque o que acontece, né? A DM9 ela vem para transformar interações ordinárias em experiências memoráveis por toda a jornada de comunicação com os consumidores, né? E para isso a gente precisava comungar uma série de expertises dentro da mesma operação, né? E isso veio quando a gente percebeu que a gente tinha uma das melhores empresas de trade do mercado, vencedora do Ampro Globo dos últimos 2 anos, que é a Tracy Locke, né? A gente tinha uma baita de uma empresa que é a Sunset, focada em dados, focada em advertising, focada em conteúdo, né? E a gente tinha uma empresa que é a Track, muito forte em digital, com todo o conhecimento de programas de loyalty, de CRM, de performance, de dados, muito BI dentro dela. Eu falei, por que a gente não coloca tudo isso dentro de uma mesma operação, como hubs especialistas, mas a gente dá uma camada superior acima de tudo isso, que são as pessoas que pensam o todo. Ou seja, quando a gente olha para a jornada de comunicação dos consumidores, a gente olha o todo. Então, a gente pensa no planejamento para o todo, a gente pensa para a criação para o todo, a gente pensa para a mídia para o todo. E depois a gente desdobra essa estratégia de uma forma muito mais natural, dentro da própria operação, para os nossos hubs especialistas, né, que não nasceram ontem, são todas empresas que estão aí há muitos anos ganhando prêmios consolidados com muitos clientes, né? Então, esse processo de trazer simplicidade, né, para esse novo mundo é a DM9, né, que traz isso de uma forma muito mais coordenada, né, muito mais harmônica e muito mais natural para os nossos clientes, trazendo no final valor. Então a gente tem aí uma proposta muito segura, né, muito bem pensada, que é uma proposta de DM9 transformando interações ordinárias, experiências memoráveis em escala para os nossos clientes. Você falou várias empresas, Trace Locke, Track, Sunset.
Tem a África também, que foi considerada a agência do ano internacional por uma revista especializada. Isso. Quantas empresas hoje fazem parte do Grupo ABC e como é que funciona a relação entre elas? Hoje nós temos 4 grandes operações, né? Nós temos a África, uma empresa que completa junto com a ABC 20 anos de história no Brasil, que é uma referência nacional e internacional em criatividade, vencedora aí, sem dúvida, a agência brasileira que mais venceu prêmios nos últimos anos no Brasil, né? E é uma empresa que emociona todo brasileiro com suas campanhas todos os dias, né? A gente tem, que é uma empresa gerida por 2 pessoas super renomadas do mercado, né? Sérgio Gordilho e Márcio Santoro. Então, uma agência muito forte, estruturada, que atende grandes marcas e, bom, uma referência nacional. Temos a DM9, que falamos bastante já da DM9, né? Não vou ser redundante aqui. Temos a CDN. A CDN é uma empresa sólida, uma empresa de confiança, que tem 38 anos no mercado de PR no Brasil, que ajudou, né, o mercado brasileiro de comunicação corporativa a se profissionalizar. Passou por um processo de mudança de gestão se não me engano, foi 2018. Um dos sócios fundadores saíram e a gente assumiu a gestão. É uma empresa que hoje, sob a gestão de Fábio Santos, se reestruturou completamente, virou uma empresa de PR multidisciplinar, que trouxe grandes marcas, aliás, uma das agências que mais cresceu dentro do Grupo ABC nesses últimos anos, né? E temos a Interbrand, né? A Interbrand é um ícone da indústria, do segmento de branding, né? Eles fazem branding, valuation, gestão, né, de marcas, design, e eles estão sob a liderança do nosso querido Beto Almeida, que é uma pessoa muito querida, que eu gosto muito. E eles têm, inclusive, um estudo que eles lançam anualmente, que é bastante conhecido, são as marcas brasileiras mais valiosas. Todos os anos eles lançam, não só nacionalmente, como internacionalmente também, via Interbrand Global. Então, essas são as 4 operações. Mas dentro da DM9, como eu havia comentado, a gente unificou 3 outras operações, né? Era a antiga Sunset, a Tracy Lock e a Track, né? Formando essa nova DM9 sob o guarda-chuva DM9. O Grupo ABC foi comprado pelo Grupo Omnicom. A gente tem aqui em 2016. Você esteve à frente dessa transação. Tive. Como é que foi isso? Foi como qualquer transação, sem dormir, trabalhando muito, num processo concorrencial que exigiu muito. E, enfim, foi uma transação que foi um case, né? Foi um case que marcou não só a minha carreira, como a carreira da indústria, que foi a maior transação que ocorreu na indústria da publicidade e propaganda brasileira, né, em termos de M&A. E entrar para um grupo como a Omni, com o DDB, traz desafios, mas traz uma série de vantagens, né? A gente está exposto à informação de todo mundo, a gente participa de reuniões com todos os países, a gente tem acesso a tecnologias que vêm de outros países, né? Então a gente tem uma troca de informação e de cultura, né, bastante interessante, de expertise também. Então, e a gente tem que aprender a navegar dentro desse mundo, porque é tão grande, né, que você tem um período de aprendizado, e a gente já passou faz tempo desse período de aprendizado. Então, hoje eu posso dizer que a gente navega muito bem dentro do universo Omnicom DDB. Somos exemplo? Somos exemplo, né? Somos exemplo para o mundo. Assim, eu acho que tem muitas agências que vêm sendo desenvolvidas, idealizadas naquilo que a gente fez no Brasil, né? Então, por exemplo, o sucesso que a Tracy Lock teve no Brasil está sendo refletido na construção de outras Tracy Locks pelo mundo. E a gente exporta hoje conhecimento para que isso aconteça. Eu queria que você falasse um pouco sobre a pandemia. A pandemia serviu para muitas empresas para agilizar a digitalização de processos em muitas empresas. O Grupo de Comunicação ABC estava preparado para esse processo de digitalização? Como é que foi isso? Veja o desafio que foi, né? Eu voltei para o Grupo ABC em agosto de 2019, foi feita a sucessão na presidência para mim em janeiro e em março eu recebi de presente a pandemia com lockdown, né? Então você imagina o estresse que isso foi do ponto de vista de negócio, né? O mundo não sabia o que ia acontecer, né? Mas eu sou um gestor, né? Eu não sou publicitário, né? E como gestor eu posso dizer para você que existe um ditado que é muito verdadeiro, né? Que é o ditado de onde é justamente no caos que surgem as oportunidades, né? Então a gente aproveitou muito bem esse período de pandemia porque a gente conseguiu fazer uma transformação, né,
e ajustes no Grupo ABC que a gente não conseguiria fazer em anos, e a gente fez em meses por conta da pandemia, né? Então, do ponto de vista de gestão e preparação do grupo para o futuro, né, foi, assim, juro por Deus, foi muito bom o que aconteceu, né? E hoje a gente sai de uma pandemia muito mais forte como grupo do que a gente estava antes, né? Porque a gente fez todo esse processo de transformação ao longo da pandemia. Então, foi um desafio, a gente se transformou durante a pandemia e hoje eu posso dizer, estamos com um grupo muito mais estruturado do que a gente tinha antes. Em 2008, o Grupo ABC abriu a primeira marca fora do Brasil, a Pereira Del, né? Em São Francisco, nos Estados Unidos. Como é que foi a recepção dos gringos aí? Na verdade, o Grupo ABC convidou 2 profissionais, um criativo chamado Paulo Jorge Pereira, conhecido como PJ, e o Andrew Odell, ambos eram executivos da Ikikway na época, para fundar essa primeira operação do Grupo ABC nos Estados Unidos, inicialmente em São Francisco, mas que depois abriu a operação também em Nova York. Essa operação ela foi fundada como uma boutique criativa, né, que captou notoriedade reputacional criativa muito rápido, né, dentro do mercado americano. Basicamente, essa agência, a Pereira Del, ela atendia contas americanas, né? E assim foi durante muito tempo. Nós éramos majoritários nesse processo e em 2020 houve um acordo bilateral de que não fazia mais sentido a manutenção dessa operação dentro do portfólio ABC uma vez Omnicom, né? E a gente resolveu fazer a venda dessa operação e a gente concluiu a venda dessa operação para um grupo alemão chamado Service Plan em novembro de 2020. Né? Então essa operação já não faz mais parte do Grupo ABC. Em 2014, a Kinea, né, entrou como investidora do grupo. O que mudou na prática? Mudou muita coisa, né? Como eu te disse, né, a gente precisava trazer um fundo de private equity que, na verdade, a gente chama de capital inteligente. Ele entra colocando dinheiro na operação, comprando participação para você ter mais dinheiro para continuar um processo de aquisição de agências, mas, por outro lado, ele traz uma coisa que não tem como mensurar o valor, que era o capital inteligente, que traz para você a necessidade de melhorar a governança, melhorar a compliance, melhorar seus relatórios, seus reports, mas de todo, acho que de tudo o que a gente realmente, o que realmente fez a diferença foi a questão da montagem de um conselho de administração formal, forte e atuante no Grupo ABC, né, sob a presidência de Pedro Parente, com quem eu tive a grata oportunidade de trabalhar e reportar e aprender com ele, né, um mestre de gestão que ajudou muito a gente nesse processo. Fora que, com 2 fundos, basicamente, né, no capital do ABC, imagina a quantidade de relatórios, de reportes, de informação que você tem que gerar mensalmente. Então, o Grupo ABC se amadureceu de uma forma muito grande durante esse período de 2 anos em que a gente coexistiu com o Conselho de Administração. Atualmente, de maneira geral, as agências trabalham de uma maneira mais estratégica, com métricas para planejar as campanhas. Como é que você avalia isso? Veja, o planejamento sempre foi muito importante. A questão é que o planejamento hoje ele é muito mais complexo, né? Com o advento da tecnologia, da nova forma de consumo, né? Isso faz com que o volume de dados que a gente tenha para tratar é humanamente impossível você conseguir tratar tudo. Então você tem que ter muita inteligência do que perguntar para os dados, né? O que eu quero saber desses dados? Para que você tenha disso insights que sejam acionáveis, né? Insights que possam ser utilizados pela mídia, pela criação, né? Pelo planejamento, para o design de uma experiência, para a geração de conteúdo, para o CRM, para a programática. Agora, quando se fala em agência de publicidade, o coração da agência, a gente sabe disso, é a criatividade. Como evitar que a criatividade não fique acorrentada no planejamento? Olha, eu não vejo como isso acontecer, sinceramente, porque o planejamento, ele traz o propósito para a criatividade, né? A criatividade faz o seu trabalho, né? E isso retroalimenta o planejamento. Então, são 2 áreas que se retroalimentam. Você faz o planejamento, você faz a campanha, você bota a campanha no ar, você apura o resultado daquela campanha, você retroalimenta o planejamento para melhorar de forma circular. Quer dizer, a equipe pode ser muito criativa, mas se ela não tiver uma estratégia por trás, um propósito... Ela pode ser em vão. Ela pode ser em vão. É criatividade jogada fora. É ideia pela ideia. E o que vale a ideia, com uma estratégia por trás, entregando o resultado para o cliente, que a gente chama de criatividade eficaz. Cristiano, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como é que você chegou no Grupo ABC? Como é que foi isso? Porque eu vejo que você é uma pessoa jovem. 49 anos não é muito jovem.
Mas, enfim, eu sou pai de 2 filhos e eu sempre digo que a gente cria os filhos para o mundo, né? E isso aconteceu comigo, né? Eu, antes de entrar na faculdade, eu já tinha morado em 5 cidades e 4 estados brasileiros, né? Fiz uma faculdade de tecnologia da informação, então sou graduado em informática, passei 10 anos da minha vida desenvolvendo software para a área financeira, só que em algum momento da minha vida eu percebi que eu estava muito mais apaixonado pelo conteúdo de finanças do que pelo ato de desenvolver o sistema, né? Quando eu resolvi fazer, na época, o MBA fora do Brasil, não era comum, eram poucos ainda no Brasil que tinham esse certificado, né? E eu fui para os Estados Unidos, né? Fui morar na Califórnia, fiquei 2 anos na Califórnia, entre San Diego e São Francisco, um tempo em São Francisco, mais tempo em San Diego, quando eu fui aceito nas universidades, né? E aí para fazer o MBA, e a gente teve um negócio chamado max desvalorização do real, que todo mundo lembra, o câmbio era indexado, passou a ser um câmbio flutuante. E eu acordei na segunda-feira com uma carta de MBA na mão, falando, mas não tenho mais dinheiro para pagar. Então eu acabei indo para a Austrália e fiz e concluí, graças a Deus, concluí num país que eu amo, que seria minha segunda casa hoje, né? Eu concluí meu MBA em Queensland University of Technology, na cidade de Brisbane, capital do estado de Queensland, e morei lá 2 anos, voltei para o Brasil. E aí eu tinha que fazer uma migração de carreira, né? Como é que eu saio? Todo mundo me enxergava como um cara de tecnologia, mas eu gostava de finanças. Como é que as pessoas iam me enxergar como um cara de finanças? E aí eu acabei indo para Brasília, onde eu morei 6 anos e fiz uma carreira inteira dentro de uma empresa que depois, em 2008, foi adquirida pela Oi, que era a Brasil Telecom, né? Lá eu subi, assumi 2 diretorias, uma diretoria de análise de investimentos, fusões e aquisições, foi quando passei a ter contato com fusões e aquisições, e também depois a diretoria de gestão e performance da operação. E aí começou a ter aquele viés, aquela veia de gestão correndo dentro de você que você não consegue mais parar, né? Enfim, com a compra da Brasil Telecom pela Oi, me chamaram para ir para a Oi no Rio de Janeiro. Naquela época eu não queria, acabei indo para Belo Horizonte montar uma holding de novos negócios para o BMG, né? Fiquei lá durante quase 2 anos, como vice-presidente de novos negócios, quando eu fui convidado finalmente, e aí eu chego no ABC, fui convidado para assumir a posição de CFO do Grupo ABC em 2010, né? Fiquei até depois da venda para a Omnicom, fiquei um período de 1 ano e meio depois da venda fazendo post-acquisition, que é integrando o sistema, plataformas, processos, procedimentos, políticas e etc. Quando eu tive um convite para montar a operação da Accenture Interactive, hoje Accenture Song, né, para o Cone Sul, né, que é Argentina, Peru, Colômbia e Chile, que chamam de Hispanic South America. Eu me mudei com minha família para a Argentina, fiquei lá um ano e pouco, quando o Pedro Parente, que tinha sido presidente do Conselho do ABC, me chama para voltar junto com a BRF para assumir uma posição muito relevante dentro da BRF, onde eu trabalhei por um período de 1 ano, foi de 2018 a 2019, quando eu fui surpreendido, estava lá trabalhando, tudo tranquilo, quando eu fui surpreendido por um convite do ABC e da Omnicom para assumir a presidência do Grupo ABC, fazendo a sucessão do fundador, Guga Valente, com uma honra. O seu currículo é imenso, só de lembrar aqui, você já morou em alguns estados do Brasil, Austrália, Argentina, Estados Unidos. Queria que você falasse, como CEO de um dos grandes grupos de comunicação do Brasil, qual é a importância, queria que você deixasse esse recado, qual é a importância de um trabalho em equipe? Olha, veja, o trabalho em equipe, eu aprendi há muito tempo atrás, na época do MBA, né? A gente estava, e aí eu vou puxar um assunto que é muito importante, que não é só trabalho em equipe, trabalho em equipe com diversidade, né? Porque quando você faz um MBA fora, né, dentro da sala de aula, você tem 50 países, você tem 40 países, você tem 30 países, né? Então você tem ali culturas diferentes, você tem visões de mundo muito diferentes, tem gente com histórias e formações completamente diferentes. E aí é disso que sai a beleza da construção de algo inovador. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. O JR Trade entrevistou hoje o CEO do Grupo de Comunicação ABC, Cristiano Muniz. Cristiano, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui. O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre publicidade e estratégias de marketing e comunicação das marcas. Só lembrando que toda quarta-feira, às 7h30 da noite, tem um novo episódio do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Até a próxima. Tchau.